Paz do Senhor para todos. Vamos nesta oportunidade, fazermos o comentário sobre a lição 6, que tem por título A Sexualidade Humana. Texto áureo que encontra-se em Mateus, capítulo 19, versículo 5, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A nossa verdade prática, diz assim: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Temos a nossa leitura diária, que encontra-se em Mateus capítulo 19, em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22, e o versículo 23, e também em Salmos de número 128. Nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, versículo 1 ao versículo 12. Nós vemos que a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, Deus criou apenas 2 sexos, os objetivos da sexualidade humana e distorções da sexualidade. O escritor, ele começa aqui a retratar que há somente 2 sexos, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. O homem, ele tem um cromossomos XY e a mulher tem um cromossomos XX. Portanto, dessa maneira já está definido, a questão macho e fêmea. O que nós vemos hoje dentro de uma sociedade, pós-moderna, de cirurgias, implantação de coisas que venham a modificar o corpo da pessoa, a cirurgias para trocarem as suas genitálias. Isso daí pode externamente apresentar um homem como se fosse uma mulher como se fosse um homem. Pode até mudar o tom de voz, masculinizar-se, como também o homem tornar-se bastante feminino. Mas isso apenas externamente, no corpo apenas há essa mudança, mas jamais deixará de ser macho e jamais deixará de ser fêmea, por conta do cromossomos, existente. Pois bem, mas nós vemos aqui, nessa lição de número 6, mais um equívoco em que o escritor da lição ele colocou no primeiro tópico, no segundo subtópico, que tem por título Deus criou o sexo, está escrito assim: os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Isso é verdade. Os anjos foram criados, de uma vez, um número existente que nós não conhecemos, até porque a Bíblia cita milhões e milhões, milhares de milhares, O número dos que se rebelaram, apenas a Bíblia descreve como uma terça parte de milhões de milhões, de milhares de anjos, das mais variadas patentes, e classes, porque houve serafins, querubins, arcanjos, tronos, dominações, principados, potestades, anjos, toda uma hierarquia de anjos, toda uma variedade de anjos com suas classes, suas posições. Muitos se rebelaram. A Bíblia descreve apenas uma terça parte de milhões e milhares de milhares. Pois bem, aí o escritor continua dizendo: eles não se reproduzem sexualmente. Observe que essa frase aqui que ele colocou, eles não se reproduzem sexualmente,
Venha comigo para a lição de número 3. Lição de número 3. No primeiro tópico, no segundo subtópico, que está escrito a natureza dos anjos, observe que o escritor ele vai colocar dessa maneira: e diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Essa fraseologia que o escritor colocou nessas duas lições deixa a entender ou subentende-se que os anjos têm uma outra maneira de reproduzir-se, coisas que é inviável, né? Até porque os anjos são seres espirituais, portanto são imortais, não podem morrer, até porque a imortalidade deles é uma imortalidade derivada e por serem seres espirituais, não possuem sexo, são assexuados, não possuem o mínimo desejo de relacionar-se sexualmente, pois esse sentimento, esse desejo de atração pelo sexo foi somente dado aos seres humanos e aos animais, que é para ver a reprodução da espécie, no caso dos animais, e a reprodução dos seres humanos, né? Para que houvesse uma multiplicação de pessoas, mas aos anjos não, porque os anjos são seres espirituais, não possuem esse sentimento, né? Até porque não possuem nem sexo, são assexuados. É por isso que Jesus, ele disse que nós seremos como os anjos, ou seja, assexuados, não teremos esse desejo de relacionarmos sexualmente, porque na glória não existirá esse sentimento, né? É nesse contexto que Jesus deixou bem claro. Até porque, vou abrir aqui um parêntese para fazer um comentário sobre alguns que equivocadamente acabam acreditando e ensinando, propagando que no capítulo 6 do livro de Gênesis, quando está escrito que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens ou as filhas de Caim, né? E muitos ensinam que ali aqueles filhos de Deus sejam os anjos caídos que relacionaram-se sexualmente com os anjos, né? Só que não é verdade, não há compatibilidade para isso. Primeiro, ali está descrito, dentro do contexto do capítulo 6, nós vemos que havia duas descendências. Uma descendência piedosa, que era a descendência de Sete, e a descendência pecaminosa de Caim, né? Mas por que que houve então essa junção dessas duas descendências no decorrer do tempo? Até porque nós temos que observar que quando Deus proferiu que da semente da mulher viria o Salvador, profeticamente Deus falou daquela maneira, é óbvio que Satanás ele procurou então contaminar toda a humanidade para que assim toda a humanidade contaminada não houvesse a possibilidade de Deus manifestar-se e vir ao mundo para salvar o homem, né? É por isso que Deus ele preservou a quem? A Noé, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos respectivamente. Porque quando nós vemos que no capítulo 6 de Gênesis diz que e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se de sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, ou seja, houve essa multiplicação e quando nós observamos o capítulo 5 de Gênesis, né, que trata a respeito da genealogia, nós estamos vendo aqui descendentes até a chegada aqui de Noé, né, e que há então essa propagação, a multiplicação.
as pessoas se corromperam terrivelmente, né? O versículo 3 vai dizer: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Observe que nesse período, houve um crescimento muito grande de violência, de pornografia, de tantas coisas é, maléficas à sociedade, né? Os homens se corromperam de tal maneira que acabou entristecendo a Deus. Deus, então, decidiu punir toda aquela geração, mas é bem aqui notável que Deus ele então enxerga dentro dessa geração um homem chamado Noé, né, e sua família. E o texto sagrado vai retratar, né, no livro de Gênesis, que Noé ele achou graça perante aos olhos do Senhor, né? Então Deus procurou preservar a Noé, ordenando que ele então fizesse uma arca, né, para que assim pudesse salvar-se. Mas veja que no versículo 12 do capítulo 6 diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja que aqui está dizendo toda a carne, ou todos os homens, né? Então veja que se houvesse esses filhos de Deus fossem anjos, né, e tivessem relacionado-se sexualmente com essas mulheres e gerado filhos, então aqui não seria uma raça humana apenas. Nasceriam então pessoas híbridas que poderiam sobreviver ao dilúvio, né? Então há muitas controvérsias nesse capítulo, até porque há muita influência dentro da mitologia grega pagã, né? E que contam histórias de deuses relacionando-se com mulheres e gerando filhos, como nós podemos comprovar em certos personagens da mitologia grega. Mas aí no versículo 4, alguns dizem assim: Porque aqui está escrito: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade e os varões de fama. Veja que é o seguinte: o texto aqui vai abrir uma apresentação de que houve gigantes, né, antes e depois. A questão do gigantismo, pessoas de alta estatura, não é derivada da junção de anjos com seres humanos. Isso é impossível acontecer, como nós já vimos anteriormente a explicação. Mas a questão de ser gigante, 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m, isso varia, é uma questão biológica. Até porque, quando nós observamos a Golias, que tinha 2,75 m de altura, aproximadamente, nós vemos que ele é descendente de quem? Dos filisteus. Os povos cananeus, que no capítulo 10 do livro de Gênesis, né, vai ser descrito posteriormente como pessoas de alta estatura. Os cananeus, os jebuseus, os heveus eram pessoas gigantes que eles então tinham uma alta estatura, mas não eram filhos de anjos, e sim eles eram descendentes de Canaã. Então, o gigantismo, até mesmo nos dias atuais, nós vemos pessoas de 2,15 m, 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m, são seres humanos que nasceram, né, e acabaram adquirindo uma altura extraordinária. Então, alegar que gigantes aqui eram frutos dessa junção de anjos com mulheres é fora do contexto. Até porque, dentro desse capítulo 6, nós vemos também o seguinte: Deus falando que destruirá da face da terra toda a carne, todos os homens que ele fez, até mesmo os animais. Então, se houvesse algum ser fruto de um relacionamento angelical com o humano,
seria notado aqui, seria discriminado aqui, mas não é discriminado. O texto está dizendo bem claro que Deus destruirá todo homem, toda a carne que existia naquele período, e assim fez, né? Então nós vemos também que não confundir, porque lá no livro de Jó, quando está descrito, e vieram os filhos de Deus juntamente, né? Satanás estava no meio deles, como está descrito no capítulo 1 e no capítulo 2, ali não significa dizer que são anjos, porque fazem a junção de filhos de Deus aqui com filhos de Deus lá. Então alegam que sejam a mesma, o mesmo ser, nada a ver. Nós temos que entender que dentro da hermenêutica existe o princípio da noemática, o proforístico e heurístico. Quando nós examinamos dentro de uma boa exegese, nós vamos então entender o texto, extrair do texto aquilo que o texto nos afirma e quer nos ensinar, né? Não podemos ser influenciados por nenhuma teoria ou ideologia ou filosofias humanas, né? Porque os homens naturais, eles sem o conhecimento de Deus, eles querem dar uma resposta às coisas que existem, né? Sem a participação de um Deus criador. E não podemos fazer isso, até porque Deus criou todas as coisas. Pois bem, então, voltando aqui para a nossa lição, né? O escritor, quando ele coloca dessa maneira, eles não se reproduzem sexualmente, né? Aí cria toda essa controvérsia, porque os anjos não podem se reproduzir de maneira alguma, pois são seres espirituais. Aí levanta-se também uma outra questão. Alguém pode dizer, mas quando eles materializaram-se como humanos, será que não sentiu esse desejo? Não. Até porque no livro dos Salmos, de número 103, versículos 20 e 21, está descrito que os anjos, eles são seres que fazem a vontade de Deus, eles estão prontos a servir a Deus. Todas as vezes que os anjos, eles tomaram uma forma carnal, humana, física, foi para se tornar visível, né? Porque são seres espirituais, logo são invisíveis aos olhos humanos, mas assumindo então uma forma humana, ou seja, tornando um corpo físico, eles não tiveram esse sentimento, até porque eles vieram com um propósito. Eles foram a Abraão, eles foram a Jacó, eles foram ao pai de Sansão, eles tiveram em situações com um propósito apenas, seguir, obedecer à vontade de Deus e também de servir aqueles que são chamados para o propósito de Deus, que é a igreja, como está descrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos que estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna, né? Logo, eles tem todo um contexto aí, né? Os anjos, eles assumiram uma forma visível, por assim dizer, mas não tiveram nenhum sentimento humano, né? Até porque vieram com um único propósito. Pois bem, continuando aqui na lição, né, na parte dos dois sexos, né, que o escritor coloca, nós vemos aqui então que vai haver, ele vai fazer uma citação sobre a pornografia, sobre a prostituição, sobre a questão do homossexualismo e outras práticas. Nós temos que observar que no livro de Levítico, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, vai estar descrito vários comportamentos sexuais errôneos, abomináveis a Deus, né? E que não é novidade nos dias atuais. O mundo pós-moderno, ele está também igual ao que havia naquela época. O homossexualismo, a zoofilia e tantas outras formas, né, de relacionar-se sexualmente de maneiras aberrantes, né, e todo tipo de comportamento e atitudes que desagradava a Deus. E no livro de Levítico, né, no capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, vai estar a proibição de Deus em relação ao seu povo para que não fizessem iguais a aqueles povos que ali estavam naquelas redondezas, naquelas regiões.
E assim é igualmente dita a igreja, no qual a igreja não pode comportar-se dessas maneiras, né, aberrantes. Até porque na Epístola aos Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 24 em diante, ele vai fazer aqui alguns comentários, vai escrever várias atitudes em que homens e mulheres tinham em relação à questão do sexo e que Deus abominou. Semelhantemente, na Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele também vai descrever esses comportamentos, né? Então nós vemos que na Epístola aos Gálatas, né, no capítulo 5, vai estar descrito uma relação de comportamentos, né, que vai acabar criando então uma um esclarecimento para aqueles que praticam, que serão condenados. Os que praticam tais coisas dessa maneira serão condenados, estão desagradando a Deus, pois estão na carne, né, nos desejos carnais, logo, quem está na carne não pode agradar a Deus. E aqui eu quero fazer uma observação em três situações aqui que são citadas. A prostituição, do grego porneia, não é? A impureza, do grego acartasia, né? Acartasia, e lascívia, do grego azelgeia, né? São comportamentos, são pecados sexuais, são vícios, atitudes, pensamentos, desejos, coisas que brotam do coração do homem e que contaminam o homem, né? Como bem o Senhor Jesus advertiu a todos. Então nós temos que ver que o o mundo, né, corrompeu-se de tal maneira que vai de mal a pior, cometendo vários tipos de delitos, né, dentro dessa área sexual. Mas a união conjugal, né, o matrimônio, tem que estar enquadrado aqui, como as Escrituras nos ensinam. Veja aqui comigo na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 4 diz: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Na primeira epístola que escreveu São Pedro, né? Veja comigo, na primeira epístola que escreveu São Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, né? Observe que na epístola também aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo aqui ele vai fazer uma descrição sobre perguntas acerca do casamento. Então, meus amados, nós iremos encerrar esse comentário, né, aqui e aguardem o próximo comentário que eu irei falar especificamente sobre esses três versículos bíblicos que eu citei, de Hebreus, capítulo 13, a Epístola de Pedro, capítulo 3 e a Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.